E denúncia grave contra os estúdios Disney. Será Moana um plágio descarado? Vamos analisar essa denúncia depois da vinheta. Segura aí. Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta. Bora falar de Moana, porque essa denúncia gravíssima de plágio caiu como uma bomba nesse momento que Moana 2 se aproxima vertiginosamente do $1 bilhão. Moana deve fechar seu período em cartaz com o tão sonhado bilhãozinho, se tornando o terceiro filme com $1 bilhão. O terceiro filme da Disney com $1 bilhão, atrás de Divertidamente 2 e Deadpool e Wolverine. E que história é essa de plágio? Um roteirista chamado Buck Woodwell fez uma denúncia de plágio contra Moana, dizendo que ele tinha tido essa ideia antes. Ele tinha escrito uma história sobre a Polinésia, sobre personagens que saem para aventura, sobre navegação, sobre um semideus que tinha uma arma, que era um gancho, e vários animais e vários elementos que no final estavam no filme Moana original. Qual foi o grande problema? Quando o Buck entregou esse processo de plágio, o filme já tinha 8 anos. Foi lançado em 2016 e esse processo foi aberto em 2024, ano passado. Já ali esperando que Moana 2 estava chegando, né? Que o nome ia continuar em voga, ia fazer mais dinheiro e o cara poderia tirar aí a grana que ele merece por ter tido a ideia antes da Disney. E aí o processo foi considerado não procedente porque ele tinha sido lançado muitos anos depois do Moana de 2016. Como quem diz, pô, bicho, se você tivesse realmente preocupado das suas ideias terem sido roubadas, você entrava com esse processo em 2016. Não é agora. Só que com Moana 2 entrando em cartaz e fazendo a grana que fez, e que tá fazendo, ele falou o seguinte: ah não, Moana 2 também tem elementos que eu bolei primeiro no meu roteiro, e que foram aproveitados. Então eu posso entrar com outro processo de plágio, agora com um filme que tá em cartaz. E aí ele entrou pedindo uma soma nababesca de $10 bilhões, que é muito mais do que Moana fez nas bilheterias, e mesmo considerando merchandising, o processo está dizendo que é 2,5 o valor que Moana teria até hoje acumulado em lucros, e que, se você fizer as contas, dá o dobro do valor da Disney, dá $40 bilhões o valor de Moana. Então quer dizer que Moana é mais cara que a Disney, dá pra comprar 2 Disney com o valor de Moana. Não faz sentido esse valor, mas geralmente nesse processo o cara bota lá no alto para conseguir algum tipo de acordo extrajudicial. O jeito que o americano resolve as coisas é fora do tribunal. Os caras fazem um cheque, cala a boca e vamos que vamos. Então o cara tá querendo isso, tá pedindo 10 bilhões para levar 10 bilhões. E a Disney acha barato, porque, pô, saiu barato, né? Então qual é a parada? O Buck Woodwell disse que mandou o roteiro, antes de Moana ser lançado, do 16, para Jenny Mackey, e ela teria recebido o roteiro e teria pedido para ele mais material, conceitos visuais, dos personagens e tal, teria pedido para desenvolver um pouco mais a história. O troço não foi pela frente, hoje a Jenny Mackey está na DreamWorks, e o projeto dele não foi para frente. Aí, deu uns anos depois, aparece a Moana. Ó, que coincidência. Temos uma personagem muito parecida com aquela que você bolou. E aí o filme faz sucesso e blá, 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 blá. Aí o resto é história. O que a Disney alega? Inocência. Coincidência. Porque a Disney nem tomou conhecimento desse roteiro até o processo ser efetuado. E aí a gente para pensar, né? Pô, a gente sempre fica com o pé atrás com a Disney, né? Porque o capitalismo ali é selvagem. Ali os caras não brincam em serviço, já tem outras denúncias, outros casos de história roubada, de plágios muito, muito mais convincentes que esse. E tem casos também que não passam de coincidência, já que é uma fórmula que vai se repetindo. E não há muito ali de onde tirar plágio. Pode ser apenas uma semelhança de estilo, de ideia. Então a gente fica sempre com o pé atrás. O que tem de concreto é o seguinte: a pré-produção de Moana, o desenvolvimento de Moana, ele é muito bem documentado. O roteiro original é do Taika Waititi, que escreveu um roteiro, enviou para a Disney, tentou fazer o roteiro acontecer, e o roteiro foi mudando, e no final as ideias do Taika foram completamente descartadas. Ele mesmo disse isso em entrevista bem antes desse papo de processo.
as ideias foram descartadas. É um projeto muito bem documentado, com desenhos, com roteiros, com versões de roteiros, com rascunhos de roteiros, que foi, voltou, mudou muitas vezes. Ainda que a Disney, no seu longo processo de pesquisa, que custou milhões de dólares, tenha reunido alguns roteiros ali que foram enviados anteriormente, usou esses roteiros para pegar alguns elementos, alguma ideia, fazer um atalho em alguma pesquisa, não é configuração de plágio. Não seria configuração de plágio. Seria muita coincidência se depois de anos, 5 anos de desenvolvimento e milhões de dólares investidos em roteiro, alguém lá na Disney fala assim, gente, para que nós estamos gastando dinheiro? Olha a solução aqui. Pá! Vamos fazer a história desse otário aqui, que mandou pra gente esse roteiro de graça, e nós vamos fazer exatamente o que tá aqui. Acho meio improvável isso ter acontecido, embora é possível que algumas ideias do cara tenham sido realmente ali utilizadas. Ou então algumas soluções que ele cria para o roteiro dele tenham sido repetidas. Vale também lembrar que os elementos em Moana, eles vêm da mitologia da Polinésia. Tem muita coisa de Moana que não tem dono. Que são coisas que vêm da mitologia, são histórias que são contadas de geração em geração, que são de domínio público e que tanto podem ter sido absorvidas no estilo Disney pelos roteiristas de Moana, quanto pelo roteirista que alega plágio. Então é um processo muito delicado, que você não tem certeza do que está acontecendo. Acho que esse cara está querendo arrumar um cascalho num acordo judicial. Porque se entrar pro pau, ele não consegue provar. E a Disney talvez prefira deixar pra lá e dar um trocado pro cara, do que seguir com esse processo. Que pode ser desgastante, que pode custar mais do que o valor desse acordo. Então eu não acho que é motivo para ninguém preocupar. O que ele está pedindo é um absurdo. Nunca vai chegar nesse valor de 10 bilhões de dólares, jamais. Mas uma grana aí qualquer ele pode pegar. Também pode acontecer do cara tomar um contraprocesso, tem que pagar os custos e aí se quebrar de vez. Se a Disney for pro pau e conseguir provar que não copiou a ideia do cara e mostrar todo esse processo de desenvolvimento, que está muito bem documentado, o cara tem motivo para se estrepar. O que eu acho que está acontecendo? É isso. Tá querendo tirar um acordo da Disney, jogou ali um susto, se colar, colou. Se não colar, o cara retira o... Se a Disney falar, não, vamos pro pau, aí ele retira. Retira porque não vai dar conta. É muito pouco, e é uma história que usa elementos muito de domínio público, muito da mitologia, muito... E com elementos, a filha que vai contra a família e se entra numa aventura, pô, quantos filmes são assim? A não ser que o roteiro do cara, que eu não li, seja realmente muito descaradamente igual a Moana. Se for um negócio muito, muito, muito forte. Parece que não é. Mas vamos acompanhar esse caso de perto, e assim tiver mais novidades eu volto aqui para conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal, para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já, tchau!